Gente, a Estela, ela tem uma experiência muito grande, como nós comentamos aqui, né? De mercado, as histórias bacanas que ela está contando sobre vinda para Barra, Recreio, enfim, caminhos, histórias legais com antigos fornecedores, enfim. A gente sabe que hoje em dia existem muitas mostras de decoração. Casa Cor, Morar Mais, Casa Design, enfim, existem várias, né? O próprio shopping que fica aqui do lado de vocês, hoje em dia faz bastante evento, para trazer mais o arquiteto pro business, né? Para o público, enfim, em geral. Estela, quantas mostras você já fez? Eu vi aqui, deixa eu apresentar, vamos lá. Foram 13 participações em Morar Mais e 2 Master Casa. É isso, Estela? Fala pra gente como é que foi. Sim, é isso. Eu fui fundadora do Morar Mais, né, que tinha uma pegada super bacana, ainda tem até hoje, né, que é trabalhar a sustentabilidade, trabalhar com materiais que pudessem ser reciclados, muito deles, e que também tivesse uma possibilidade de agregar valores não tão altos, mas você saber distribuir essa verba de uma maneira ordenada, deixar com que o cliente tenha a possibilidade de fazer o todo, de realizar aquele sonho de ter conforto, um ambiente planejado, um ambiente que pudesse levar a ele uma satisfação, levar a felicidade, né? Que esse é o nosso grande objetivo como profissional, né? Realizar sonhos. Então, o Morar Mais ele veio através de uma história pessoal, de uma pessoa que queria casar, mas não tinha dinheiro para poder fazer uma obra tão bacana, né? tão dispendiosa como normalmente seria na época. E aí ela teve uma experiência dela, e ela começou a fazer um Morar Mais por menos dentro da própria casa, dentro da própria vivência dela. E aí foi quando ela teve a vontade e abriu o evento. Essa pessoa que você está se referindo é a Lígia? Não, foi a Sabrina. A Sabrina? A filha. Pô, que legal! Quando ela casou, é que ela teve essa experiência. Ela não tinha condição de fazer um projeto e que fosse tão caro, tão dispendioso. E aí ela teve essa coisa dessa pegada. Ela falou, olha, eu tenho dinheiro, sim, mas eu não posso gastar muito. Eu quero que seja bem ordenado. Eu quero que seja uma coisa que eu possa realizar o meu sonho, mas que eu venha gastar realmente o que é necessário. E aí o Morar Mais surgiu com essa política, com essa coisa de você fazer muita brasilidade, trazer uma coisa mais pé no chão, mas dentro da realidade de uma classe em ascensão, uma classe média que tivesse condição de fazer um trabalho. E eu fiz 3 edições dentro dessas, uma delas foi em São Paulo. Eu fiz Morar Mais no Rio e em São Paulo, com uma diferença de meses, de 2 meses uma para outra. Eu realmente era louca. Muita coragem. Muita coragem. Fazer 2 mostras dentro do mesmo ano. E quanto mais em São Paulo. Foi um desafio muito grande, porque nessa época, eu não estava ainda trabalhando em São Paulo. Foi através do Morar Mais que eu comecei, que eu dei um start, porque eu tinha uma relação pessoal em São Paulo, porque eu fui casada com um paulista. Então, eu queria levar o meu trabalho para lá. E, nessa época, a gente vivia namorando. Ele vinha para cá, eu ia para lá. Eu vinha para cá, eu vinha para lá. Então, eu falei, eu tenho que abrir um mercado em São Paulo. E vi a perspectiva de fazer o Morar Mais, como me lançar no mercado em São Paulo e conseguir através disso. E outra área que ele desenvolvia, que ele abriu um network muito grande para mim, que foi na área de escritório, a parte de office. Ele tinha muito conhecimento, ele também era da área. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. E eu pude me lançar lá, e logo em seguida teve o Morar Mais no Rio, foi depois. E eu, não satisfeita, eu queria continuar também no Rio, eu queria fazer, e fiz a ponte aérea durante 10 anos e meio. Eu fiquei me desdobrando, eu ficava metade da semana aqui e a metade lá. Foi muito bom. Quer dizer mas, que o Morar Mais para você, ele realmente abriu portas. Sim, abriu portas. E ele deu o resultado que você estava esperando. Que eu ia te perguntar isso. Deu sim. Fazer 13 mostras, né? Qual foi assim a mais marcante para você, se você tem lembrança, assim, uma que foi muito bacana? Sim. Foi em 2007, eu fiz um espaço de 13,80 metros, onde eu coloquei 5 espaços dentro de um. Nossa!
Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui, eu acho que cheguei a falar que, inicialmente, eu gostava de fazer exatamente esses desafios, achar espaço onde não existia. Eu sempre gostei disso. Então, nesse espaço, eu fiz um estar, eu fiz jantar, eu fiz cozinha, e fiz um home e fiz um escritório, num espaço de 13,80 metros, utilizando rodízios, corrediças. Então, eu transformava. Eu tinha até uma brincadeira que era muito esperada dentro do Morar Mais. Eu, quando chegava 4 horas da tarde, eu mudava o cenário e montava a mesa de jantar. Era para 2 pessoas. Essas mesmas poltronas, elas serviam para a área do estar, e ela servia também, essa mesma mesa, ela passava num trilho e ela encostava na parede e ela era o home office da pessoa. Esse Morar Mais de 2007 foi aonde? Foi numa casa que era em frente ao Fashion Mall. Ela abrigava os jogadores de futebol. Foi o melhor Ele foi um espaço que eu queria tanto me desafiar, que eu tinha um espaço todo nas nuances que variavam do preto ao branco, passando por todos os tons de cinza. O meu espaço era todo preto e branco. Você uma coisa, você está falando de 2007. Eu estou tentando imaginar como ficou esse espaço. A gente está falando de 2007. Foi muito ousado. Foi muito ousado. Para a época. Eu fiz foi um milagre de espaço. Foi um milagre. Inclusive, se você quiser agendar um horário, quiser um milagre com a Santa Estela Pinheiro, deixa aqui seu comentário. Aliás, se você não se inscreveu neste canal, você se inscreva, ative o sininho, porque nós estamos postando nossos podcasts semanalmente para você não perder nada. Hein? 2ª temporada e, a gente já vai preparar a 3ª. É importante, gente, acompanhe, porque o trabalho que a Priscila Boldrini e a Flávia Manhã estão desenvolvendo está sendo de muita validade, porque você que estuda arquitetura, designer de interiores, você que já é formado, quem trabalha com móveis planejados, quem trabalha com cortinaria, cortina, enfim... Todo mundo que está ligado a essa área, elas estão prestando um serviço muito bacana, sabe? Elas estão trazendo novidades, trazendo pessoas experientes que contam histórias bacanas. Então, assim, vale muito a pena. E, assim, cara, a gente só quer um like. Só um like. Estela, bacana você contar sobre Morar Mais. As meninas, a Priscila e a Flávia, elas... participam do Morar Mais também, apoiam muito. Esse ano, Morar Mais, quantos foram, Pri? Foram mais de 12 espaços esse ano. Olha já que perdi bacana. a conta, que legal, na verdade. Que bacana. A gente patrocinou. Eu acho muito legal, né, Pri, Flávia, porque é o que eu estou dizendo. Você imagina, eu não sei se na sua época lá, quando você começou a fazer, existiam os apoiadores que davam esse suporte. No início, não. O que a gente falava? Eu tinha a sensação de que eu estava passando pires. Entendeu? Porque passando um chapéu mesmo para pedir para as pessoas participarem. Inclusive, eu consegui uma coisa assim inédita no Morar Mais, que foi justamente em São Paulo. Minto, na primeira edição eu já consegui. Eu consegui apoio e patrocínio da Toque Stock, né? Mas eu não deveria ter falado assim o nome, mas eu consegui o apoio. Depois vocês editam. Eu consegui um apoio de uma loja grande, que faz uma venda, e eu consegui. Ela jamais iria patrocinar o evento, ela seria apoiadora, mas eu consegui, eu convenci, porque eu tinha uma apresentação muito boa, eu apresentei 3D, eu apresentei o que ia ter nesse espaço que valorizasse e que valesse a pena eles a participarem. E eu que levei, inclusive, essa loja grande para participar dos próximos Morar Mais. Né? Tanto em São Paulo quanto no Rio, no mesmo ano. Isso foi em 2005. Eu consegui lojas em São Paulo que me apoiassem me dando tecido. Era uma coisa assim muito difícil, gente. Eu consegui 15 metros de veludo francês. Eu consegui adamascado e consegui o tecido que é chamado um voal cristal. Isso, na época, era usado, e eu fiz um espaço no Morar Mais de 2005 que era
um camarim. Era um boudoir, ele era todo vermelho, ele tinha uma inspiração francesa e a gente conseguiu muito apoio através do que a gente vendia como ideia. Não existia LED, eu usava um rodapé que era uma caixa de 5 centímetros por 20, e eu furei essa caixa todinha num dia de lua cheia para poder perceber quais seriam os lugares vazados que eu precisava, e usei lâmpada T5 ali dentro. Entendeu? Então ficou muito legal. Ficou um rodapé iluminado. Quanta Imagina, criatividade, a gente cara. inventava. Né? Eu usei grama sintética no lugar de carpete, grama sintética branca, para fazer todo um quarto de menina em São Paulo, porque tinha que ser um piso gostoso, quentinho, e que, ao mesmo tempo, pudesse ser lavável, ser limpo. E eu consegui fazer isso com grama sintética. Tive apoio disso também. Era muito difícil. Imagina eu, sem conhecer nada, eu andei, para vocês terem ideia, de mototáxi em São Paulo, eu andei de metrô, eu andei de ônibus, entendeu? Eu só não andei na bolé de caminhão, mas se precisasse, eu andava. Pô, já Se ia fosse um caminhão perguntar- de gelo, eu podia Vocês te podiam ajudar. ter emprestado Eu podia te ajudar se o fosse caminhão, caminhão de entendeu? gelo. E eu aluguei carro. Então, eu passei por todas as experiências possíveis e impossíveis. Tu não dirigiu o ônibus, não, cara? Ah, olha, só faltava, né? Imagina tu lá, não. Só faltava. Mas esses desafios, esses né? desafios, eles só são conseguidos por meio de uma orientação profissional, essa criatividade. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho realmente que o que deve mudar no mercado de hoje é a cultura de se contratar um profissional, um design de interiores ou um arquiteto. Porque as pessoas ainda acham que é um serviço para quem quer ostentar, que é uma coisa cara. E, na verdade, é um serviço necessário, né? Assim como quando você tem um problema na justiça, você tem que contratar um advogado, quando você precisa fazer uma campanha de marketing, você contrata uma empresa de publicidade, a mentalidade das pessoas precisam mudar e contratarem os profissionais certos. Exatamente, Pra porque fazer o serviço. a gente tem mecanismo. Eu acho que essas mostras elas são importantes para ela poder aproximar o cliente e ele perceber que ele não precisa ter esse medo. O Morar Mais foi uma ferramenta que desmistificou isso. Entendeu? A gente trouxe o cliente mais próximo da gente. Ele é um grande lançador no mercado de jovens arquitetos. Eu hoje não faço mais o Morar Mais, mas eu já estou com os meus filhos dentro do Morar Mais. Filhos que eu digo que são as minhas ex-estagiárias, que são profissionais, e eu apadrinho elas para que elas possam vir a fazer parte desse Morar Mais. Todos passaram por uma escola. Eu tenho há 20 anos, eu faço formação de estágio para futuros arquitetos e designers dentro do meu escritório. E, com isso, eu formei muita gente boa no mercado. Eu deixo esse legado e fico muito feliz de ter participado dessa formação dessas pessoas que passaram pelo meu escritório. Isso é muito bacana, né? Responsabilidade Uma social, né? E profissional, né?